Paz e graça, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Amém? Atos 1, a partir do versículo 6. Que diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Então nós temos uma passagem aqui, que fala sobre o momento da ascensão de Jesus, e ali, um pouco antes da ascensão de Jesus, os discípulos fizeram uma pergunta para o nosso rei: quando será o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus disse para eles que não competiam a eles saber. Mas no versículo 8, Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E sereis minhas testemunhas. Você percebe a sequência aqui? Nós precisamos fazer a obra de Deus, amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Fomos chamados para realizar uma missão aqui na terra. Que missão é essa? Vamos para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém? O texto é bastante conhecido. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos repetir esse texto? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Para quem? Para todo mundo. Amém, gente? Essa é a missão da igreja. Agora vamos voltar lá para Atos de novo. Fomos chamados para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Você vê que nessa parte aqui de Marcos 16:15, a ordem ali é para todos os discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aí? Pronto, então essa missão cabe a você também. Mas veja aqui no versículo 8, Jesus vai dizer para nós como devemos fazer, ou como devemos trabalhar nesse serviço cristão. Como devemos evangelizar, como devemos pregar, como devemos fazer a obra de Deus, de que jeito nós devemos fazer a obra de Deus. Nessa noite é isso que você vai aprender. Como eu devo fazer a obra de Deus, como eu devo cumprir com o meu chamado. Às vezes tem crente que fica perguntando, não é, Dorival? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Está aqui, Marcos 16:15. Ali está o teu chamado. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Amém? Amém, gente? Então diga: o meu chamado é pregar o Evangelho. Diga isso. Agora, de que jeito você tem que pregar esse Evangelho? É isso que você vai aprender nessa noite. Não é de qualquer jeito, não. Ok? Não é de qualquer jeito. Vamos analisar novamente o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dá uma pausa aqui. Recebereis poder. E quando esse poder descer sobre vocês, Lucas vai falar sobre isso. Nós vamos ler lá em Lucas 24. Como é que ele chama esse poder, né, que vem sobre nós? Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E quando recebemos esse poder, nós seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só, irmãos, olha como Jesus trabalha aqui. É para ser testemunha onde?
em Jerusalém, na sua própria terra. Depois ele diz, em toda a Judeia e Samaria. Jesus não precisava falar Samaria, porque Samaria faz parte da Judeia. Ele não precisava. É como se Jesus Cristo chegasse aqui agora para nós e dissesse assim, olha, é para vocês pregar em Salvador, amém? E em toda a região metropolitana e Camaçari, e Dias d'Ávila, e Lauro de Freitas, toda essa nossa região. Por que Jesus falou e Samaria, sendo que ele falou Judeia? E Samaria faz parte da Judeia. Por que ele enfatizou essa cidade Samaria? Porque os judeus, eles não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Então, se Cristo não desse essa ordem para eles, para os seus discípulos, eles só iriam querer pregar o evangelho em Jerusalém e em algumas cidades da Judeia, e eles não iam a Samaria. Então Jesus enfatizou, é para vocês pregar o evangelho em Jerusalém, na Judeia, mas também em Samaria, viu? Em Samaria. Jesus está dizendo, olha, é para você pregar o evangelho para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos e para aquele vizinho que te perturba também. Você tem que pregar para ele também. Amém, gente? Agora vamos para Lucas, capítulo 29. Vamos ler a partir do versículo 36. Desculpa, Lucas 24. Desculpa, gente. Lucas 24, a partir do versículo 36. Fazem igual um pastor lá em Birataia. É daqueles pastores que eles rejeitam o conhecimento, fala mal de quem estuda para pregar, fala mal de quem pesquisa, diz que pregador não precisa estudar não, porque tudo vem do Espírito Santo. É aquele tipo de igreja que o pastor só ora, não estuda. Aí quando chega no culto, ele fecha o olho, faz a oração e abre a Bíblia, e onde cai ele prega. Só que nesse dia, Deus o envergonhou, onde ele abriu a boca, antes de abrir a Bíblia, disse, o Espírito Santo me revelou que hoje eu vou pregar em Mateus 29. Vamos todo mundo abrir agora, porque o Espírito Santo está falando aqui agora comigo, é Mateus 29, é Mateus 29. Quando abriu, cadê o Mateus 29? Só vai até o 28, e aí agora? Vamos aqui, Lucas 24, a partir do 36. Diz assim, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Fique imaginando a cena, viu, irmãos? Imagine a cena. Mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobe dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, olhe para minhas mãos, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, olha que coisa, viu? Por causa da alegria e estando admirado, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ainda falando sobre a ressurreição de Jesus, momento antes da ascensão dele. Versículo 44. A seguir Jesus lhe diz, Jesus agora vai explicar as Escrituras. São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. 46. Ele diz, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
e que em seu nome se pregasse o quê? Jesus está dando o tema da pregação da sua igreja. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois, veja a semelhança de Atos, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Vamos voltar para Atos agora. Bom, lá no Evangelho de Lucas ele fala revestimento de poder. Aqui ele fala de receber o poder. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. O Espírito Santo, ao contrário do que as falsas testemunhas de Jeová dizem por aí, porque eles acreditam que o Espírito Santo não é Deus, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, como essa lâmpada aqui. Só que a Bíblia vai falar do Espírito Santo como uma pessoa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se alegra. Essa força elétrica não se alegra. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo sente ciúmes de nós. Olha que coisa. E o Espírito Santo tem todos os atributos do Pai. Todos os atributos que você encontra em Deus, você tem no Espírito Santo, e você encontra também em Jesus. Então o Espírito Santo, ele não é a terceira pessoa da Trindade. Porque quando nós ouvimos falar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é porque nós achamos que o Pai é o grandão, Jesus é o médio e o Espírito Santo é o pequenininho. Só que não é assim não. O Pai está aqui, Jesus está aqui e o Espírito Santo está aqui. Os três são um. Amém, gente? O Espírito Santo é o próprio Deus. E o texto bíblico está dizendo para nós que receberíamos poder ao descer sobre nós Deus, o próprio Deus, vindo morar dentro de nós. E quando isso acontecer, quando recebemos esse poder, ou esse revestimento de poder, aí Lucas diz aqui, aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Deus nos chamou para realizar uma missão, para fazermos uma obra grandiosa, e precisamos dele para fazer essa obra. E aí nós vamos voltar aqui agora para Lucas, a partir do 36. E nós vamos analisar alguns pontos aqui nessa passagem. Vou fazer a exposição dessa passagem que nós acabamos de ler. E nós vamos entender um pouco sobre como podemos realizar a obra de Deus de modo excelente e de modo eficaz. Como podemos ser úteis para o reino de Deus. Se você compreender esse princípio que eu vou trabalhar aqui nessa noite com vocês, e vocês saírem daqui dizendo, eu vou fazer isso, com certeza tudo que Deus está pedindo para você fazer, quando você fizer, vai ter algum tipo de resultado na sua vida. Mas tem que fazer desse jeito aqui. Amém, irmãos? Tem que fazer desse jeito que está escrito aqui. E nós vamos analisar texto por texto, Lucas 24, a partir do 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio dele e lhe disse, Pai seja convosco. Que momento é esse aqui? Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado, apareceu para Maria, mandou Maria ir dar notícia, e quando os discípulos estão lá, dentro de uma casa, trancados, eles estavam trancados dentro de uma casa, com medo da perseguição, de repente, quem é que aparece no meio deles? A porta não se abriu, Jesus não entrou pela porta nem pela janela, eles estavam dentro da casa,
de repente, no meio deles, aparece Jesus. Está aqui o texto, versículo 36. Falavam ainda destas coisas, que coisas? Sobre a ressurreição de Jesus, quando Jesus apareceu no meio deles. Do nada Cristo aparece no meio deles e abre a boca e diz: Pai seja convosco. Os discípulos, eles tiveram uma atitude muito humana. No versículo 37, eles ficaram surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. Como é que pode? Janela fechada, porta fechada, e aparece um cara aqui no nosso meio, na hora, aparece e diz: Pai seja convosco. Eles achavam que era um espírito. Mas era Jesus, amém, gente? Era Jesus. Jesus estava ali. Mas ele lhe disse, Jesus disse, versículo 38: Por que estáis perturbados? É o primeiro ponto. O crente, para fazer a obra de Deus, ele não pode estar perturbado. Não pode. Nenhum cristão será bem sucedido na sua missão se ele estiver perturbado. Segundo ponto, e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Nós não podemos realizar a obra de Deus com dúvida em nosso coração. Não podemos realizar a obra de Deus perturbados, nem com o coração, nosso coração cheio de dúvidas. Não podemos fazer isso. E naquele momento, os discípulos de Jesus, que receberam a missão de pregar o evangelho no mundo todo, eles estavam perturbados e eles estavam agora com dúvidas, porque Cristo havia aparecido naquele momento. Versículo 39. Jesus agora vai mostrar as marcas da sua ressurreição. Versículo 39. Vede as minhas mãos. Olhe para as minhas mãos. Eles estavam perturbados, eles estavam com dúvida. Então Jesus vai e diz para eles: veja as minhas mãos. Por que Cristo está mandando olhar para a mão dele? Porque as mãos dele foram perfuradas no momento da crucificação. Vede as minhas mãos. Vede os meus pés. Os pés de Jesus também foram perfurados. Veja que sou eu mesmo. O que Cristo está fazendo aqui? Cristo está trabalhando no coração dos seus discípulos, tentando tirar do coração deles a perturbação e a dúvida, mostrando para eles as suas marcas, as marcas da ressurreição. Aí Jesus Cristo diz, versículo 39, que sou eu mesmo. Jesus agora vai fazer outra coisa. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne. Primeiro Jesus está pedindo para eles: olhem para mim, olhem para mim, veja as marcas das minhas mãos e nos meus pés. E agora toque em mim, toque em mim. Para fazermos a obra de Deus, temos que olhar para Jesus e temos que tocar nele. Qual é o momento onde nós podemos tocar fisicamente no corpo de Jesus hoje? Em que momento da igreja a igreja pode tocar fisicamente no corpo de Jesus e no sangue dele? É no momento da ceia. O momento da ceia é o momento mais sublime da igreja, de Cristo na terra. É o momento mais íntimo que os filhos de Deus podem experimentar com Jesus Cristo. É no momento que a gente come da carne dele e bebe do sangue. É no momento que nós comemos o pão e bebemos do vinho. Aleluia. Então Jesus está dizendo: olhem para mim e apalpai-me. Verificai. Jesus está pedindo: verifique. Quem sou eu? Veja se realmente eu não sou o Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, o Salvador. Irmãos, há vários tipos de Cristos no mundo. Há vários tipos de Salvadores no mundo. Nós temos que verificar qual é o verdadeiro. E o verdadeiro está revelado nas Escrituras. Nós só podemos pedir ao Espírito Santo, lembra do Espírito Santo? Para nos guiar, para nos mostrar, para nos revelar Jesus nas Escrituras. Porque há um falso Jesus sendo pregado por aí. Há um Jesus que é pregado por aí que dizendo que ele morreu na cruz para te dar carro, para te dar dinheiro, para te fazer próspero.
Esse não é o Jesus. Temos que verificar qual é o Jesus Cristo verdadeiro. E o que realmente ele trouxe para nós. Aleluia. E nós sabemos o que ele trouxe para nós. Está lá em Mateus 1:21. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Foi isso que ele veio fazer. Verificai. Porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. No versículo 41, eles ainda não estão crendo. Depois de tudo isso, eles ainda continuam com dúvidas. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe diz, agora Cristo vai provar que ele realmente é o Cristo ressurreto, que ele realmente ressuscitou, que é ele mesmo, e ele está ali em carne e osso, porém glorificado, mas em carne e osso. E o que eu acho mais interessante é que quando Cristo foi assunto aos céus, ele não abandonou o seu corpo humano, ele subiu com ele, aleluia. Jesus ainda continuou com o seu corpo humano glorificado e exaltado, mas humano, porque ele ainda é um de nós, aleluia. Ele ainda é 100% homem e 100% Deus. E é por isso que ele está lá no céu agora, intercedendo por nós, como o nosso grande advogado. Intercedendo por nós. Gente, isso é maravilhoso. Ele não deixou o corpo humano dele aqui, subiu em espírito. Ele foi com o corpo humano dele lá para a glória, aleluia. E não acreditaram ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, tens aqui alguma coisa que comer? Ele vai comer, gente, depois da ressurreição. Já com o corpo glorificado, exaltado, Cristo vai comer. E o que ele comeu? Peixe assado e um favo de mel. Gente, duas coisas gostosas demais. Peixe assado é muito bom. E você chegar numa colmeia, não pegar o mel, mas o favo do mel, e tacar ele na boca, é gostoso demais. Se tu não fez isso, não morra sem fazer isso, ok? Faça porque é uma maravilha. Pois bem, Jesus, o ressurreto, comeu peixe assado e o favo de mel, aleluia. E ele comeu na presença deles, pronto, dúvida tirada. Os discípulos agora não estão mais perturbados e não estão mais com dúvida. Amém? Os discípulos agora estão prontos para a próxima fase. E qual é a próxima fase? Antes de Jesus Cristo mandar eles para o mundo e pregar o evangelho. Agora eles precisam aprender a palavra de Deus. E aí Jesus, no versículo 44, Jesus vai explicar a palavra. Vai explicar as escrituras. Para sermos bem-sucedidos em nossa missão, número 1, temos que compreender muito bem quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra. Temos que ter essa compreensão. Temos que crer que ele ressuscitou mesmo, que está vivo, que ele está lá à destra do Pai, à direita do Pai, agindo em nosso favor, intercedendo por nós. Temos que ter esse conhecimento. Temos que ter o conhecimento de o que levou Jesus Cristo a se entregar na cruz, voluntariamente. Ninguém colocou Jesus Cristo na cruz, ele foi para lá. Ninguém tinha o poder de pegar Jesus Cristo à força e pendurá-lo numa cruz. Ninguém. Ele foi voluntariamente. Voluntariamente. Então, primeiro ponto, para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que compreender a história de Jesus. Tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz, durante a sua vida, durante a sua morte e durante a sua ressurreição. E aí no versículo 44, vamos ler o versículo 44, diz assim. A seguir Jesus lhe disse, Jesus vai explicar as escrituras agora, porque precisamos entender a Bíblia para fazermos a obra de Deus. São estas palavras que eu vos falei, então ele vai repetir. Estando ainda convosco, importava se cumprisse o quê? Tudo o que de mim está escrito onde? Naquela época não tinha o Novo Testamento. Só tinha o Antigo Testamento. E aí Jesus Cristo agora vai mostrar para os seus discípulos qual é a centralidade da Bíblia. E ele diz assim, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito onde? Na lei, nos Pentateucos, amém? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Qual é a revelação que Cristo está dando para a igreja, para que ela de fato possa cumprir
fielmente com a sua missão. Jesus está dizendo para a sua igreja e para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia fala acerca de mim. Então Jesus está falando, olha, o Antigo Testamento só tem um assunto só tem uma história só. O assunto sou eu e a história é minha. É isso que Jesus está falando. Toda a Bíblia fala acerca de mim. Então, se queremos cumprir fielmente com a nossa missão, eu tenho que ter esse conhecimento de que toda a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Qualquer passagem das Escrituras aponta para Jesus. Fala de Jesus. A igreja não precisa de outra coisa, o mundo não precisa de outra coisa a não ser de Jesus. É por isso que a igreja verdadeira, ela só fala de Jesus, ela só canta sobre Jesus, ela celebra Jesus, ela se reúne no seu culto solene e congregacional apenas por causa de Jesus. Não é por causa de bênção, não é por causa de cura, não é por causa de milagre, não é por causa de situação difícil na vida. Não, ela congrega, ela participa, ela adora por causa de Jesus. A igreja verdadeira, ela tem um amor muito grande por Jesus, onde a única coisa que satisfaz é Jesus, Jesus e Jesus. O crente verdadeiro, ele não fica satisfeito com outra coisa a não ser com Jesus Cristo, porque ele entende, pelo poder do Espírito Santo, o crente verdadeiro compreende que a Bíblia só fala de Jesus, porque o próprio Jesus falou isso aqui no versículo 44. E aí no 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Se queremos fazer a obra de Deus, se você deseja, eu não sei se você deseja fazer a obra de Deus, ou se você quer ser esse tipo de crente acomodado, né? É o que bem tem por aí, crentes covardes. O Antigo Testamento fala de soldados, né? Porque é um prenúncio para os soldados de Cristo no Novo Testamento. A Bíblia lá no Antigo Testamento vai dizer que os covardes no caminho volte. Não é? Volte, os covardes voltem. Mas os valentes vão para a batalha. Vão para a batalha. Nós não podemos ter medo de morrer. Nós não podemos ter medo de sofrer. Nós não temos que temer a tapa na cara, a um confronto, né? De ideologias, que é o que bem existe hoje por aí, porque a perseguição no Brasil, ela não é física, ela é ideológica. Então o crente verdadeiro, ele compreende o que ele é. Baseado no Antigo Testamento, ele compreende muito bem qual é o seu papel. Eu sou soldado, e como soldado eu tenho que estar preparado. E o soldado que está preparado, ele tem isso aqui que Jesus Cristo fala no versículo 49, que eu vou explicar depois. Sem isso que está aqui no versículo 49, o soldado, ele perde a batalha. Ele vai para a batalha, mas acaba perdendo a batalha. Porque para irmos à batalha e vencermos, temos que estar enquadrados no que Cristo fala no versículo 49. Amém, gente? Vamos voltar aqui, versículo 45. Os discípulos, para serem bem-sucedidos na sua missão, eles precisam compreender as Escrituras. E aí no 46, Jesus diz assim, ele disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então os discípulos precisavam compreender a doutrina da ressurreição de Jesus. Eles precisavam entender que Cristo havia de morrer e havia de ressuscitar. E aqui, irmãos, é o único milagre que a Bíblia exige a nossa fé, a nossa crença. A Bíblia não exige que você creia que Jesus é capaz de curar um cego, levantar um paralítico. A Bíblia não faz essa exigência para que você creia nesse tipo de milagre. Mas existe um que somos obrigados a crer se realmente queremos ser salvos e se realmente queremos levar outros à salvação. E o milagre que devemos crer é no milagre da ressurreição de Jesus. Isso é tão importante, mas tão importante, que a família de Jesus, né, seus irmãos, porque Cristo teve muitos irmãos, quando Jesus estava operando milagres, sinais, multiplicando o pão, multiplicando o peixe, os irmãos de Jesus nunca creram nele. Nunca olharam para Jesus como Salvador, Senhor, como Deus. Nunca. Nunca.
E olha que eles estavam vendo grandes milagres. Embora os irmãos de Jesus, a família de Jesus, estavam vendo esses grandes milagres acontecendo, eles nunca olharam para Jesus como Deus, como Salvador. Mas houve um milagre, e só depois desse milagre, que a família de Jesus veio realmente crer nele. A ponto de que 2 irmãos de Jesus fazem parte dos autores bíblicos, dos 40 autores que escreveram as Escrituras, que são eles, Tiago e Judas. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus, eram filhos de José com Maria. Tiago e Judas. Não é o Judas Iscariote, porque esse se foi, esse se enforcou. Assim como só existe uma Maria no mundo, não é? Naquela época também não existia só um Judas no mundo. Amém, gente? Então eles abriram o entendimento para compreenderem as Escrituras. E assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Então, primeiro, eu tenho que ter certeza de quem é Jesus. Amém? Para me fazer a obra de Deus, eu tenho que saber quem é Jesus. O que ele fez? O que ele realizou? Qual foi a obra que ele veio fazer aqui? Depois, eu tenho que ter conhecimento bíblico. Eu tenho que entender que toda a Bíblia fala de Jesus. E terceiro é quarto? Terceiro, né? Saber quem é Jesus, conhecer a Bíblia, pronto. E terceiro, eu tenho que crer na ressurreição de Jesus. Amém? 3 pontos. Primeiro, qual é? Conhecer Jesus. Amém, gente? Segundo, conhecer as Escrituras. E não pare com essa preguiça e vai ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, se você não compreender as Escrituras, você vai fracassar na sua missão. Nós cristãos temos que ir para a guerra preparados, bem preparados. E é por causa disso que a nossa igreja trabalha fortemente com o ensino, com a instrução da palavra de Deus, porque assim Jesus Cristo fez quando ele estava aqui na terra. Ele trabalhou muito, principalmente na vida dos 12, ensinando a eles a palavra, as Escrituras. E o terceiro ponto é crer na ressurreição. E quarto ponto, está aqui no 47, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento. Qual é o tema da pregação da igreja? Cura, bênção, vitória, milagre, prosperidade. Essa é a mensagem da igreja? Essa é a mensagem que temos que levar para os ímpios lá fora? Não, não é. Não é. A mensagem que temos que levar para os ímpios lá fora é a mesma mensagem que João Batista pregou. E João Batista só pregava uma mensagem. Qual era o tema da mensagem de João Batista? Arrependei-vos. É o mesmo tema da pregação de Jesus Cristo. Qual é o tema da pregação de Jesus? Arrependei-vos. É o mesmo tema da pregação dos apóstolos. Gente, leia a Bíblia. Veja os momentos onde apóstolos pregaram. Quando eles chegavam diante do povo e abriam a boca para pregar, o que eles pregavam naquela época? Eles pregavam o que muitas igrejas pregam por aí hoje? Não, irmãos. Eles só pregavam uma coisa: arrependimento. Porque eles receberam esta missão do próprio Jesus. Eles não poderiam desobedecer a ordem de Jesus. Se uma igreja quer obedecer a Jesus, então ela tem que pregar o que Cristo mandou que ela pregasse. E o que nós temos que pregar? Arrependimento, irmãos. É um bando de pecador aí fora que precisa se arrepender dos pecados, porque é através do arrependimento que vem o perdão. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E nós temos que dizer isso para as pessoas. Nós temos que parar de sermos crentes covardes, medrosos, com medo de cara feia. Não, irmão, nosso compromisso não é com as pessoas, é com o Evangelho. Não importa se elas vão espumar pela boca como um cachorro raivoso, quando dizemos algumas verdades para eles, ou eles irão trambar os joelhos e dizer: eu quero Jesus. Os resultados quem dará é o Espírito Santo. A missão da igreja é pregar o arrependimento, levar o arrependimento, levar a mensagem do arrependimento, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem do Evangelho. Os resultados vêm através do Espírito Santo. Nós só temos que cumprir bem com a nossa missão.
falar a verdade. E falar a verdade é dizer aos pecadores: se arrependam dos seus pecados. Jesus mandou sua igreja pregar arrependimento para que houvesse remissão de pecados. E ele disse que devemos fazer isso a todas as nações, mas começar em Jerusalém. E aí no 48, ele diz assim: vós, falando sobre mim e sobre você, vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas? Da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Vós sois testemunhas da minha missão. Eu vim ao mundo para salvar pecadores, mas eu estou subindo aos céus, vou voltar para o meu Pai, e eu preciso ter um povo aqui na terra que vá adiante levando essa mensagem. E Jesus escolheu eu e você. Eu sei que eu não sou capaz. Eu sei que você também não é capaz, porque nós somos fracos, somos covardes, somos tímidos e nós somos incapacitados. Não há capacidade em nós para cumprirmos com esta missão. Nós não temos capacidade humana para isso. Não temos. Precisamos de uma força maior. Precisamos de um poder sobre nós, aleluia, para nos revestir de tal modo, irmãos, que seremos ousados na pregação do Evangelho. E é aqui que Cristo vai fechar do que realmente nós precisamos, que está aqui no versículo 49. Jesus escolheu gente fraca, como eu e você, para pregar o Evangelho. Jesus escolheu gente incapaz, como eu e você, para pregar o Evangelho, para pregar uma mensagem dura, para pregar uma mensagem que confronta, que humilha e que de alguma forma exorta os pecadores. O Evangelho não é essa mensagem triunfalista que a gente vê por aí de autoajuda. O Evangelho humilha os pecadores e exalta aquele que foi crucificado na cruz. O Evangelho diz que nós somos depravados, inúteis, miseráveis, trapo de imundícia, e Jesus é santo, perfeito, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É isso que o Evangelho faz. E o Evangelho faz isso com um propósito. O propósito do Evangelho nos humilhar é para que nós possamos, irmãos, ter convicção de pecado. É para que eu e você possamos olhar para nós mesmos e nos enxergar como realmente pecadores, porque é isso que nós somos. É nós temos a consciência de que nós não podemos nos salvar, precisamos de um Salvador. É nós temos a consciência de que sozinhos estamos perdidos e condenados ao inferno. O Evangelho diz isso para nós. Vocês são pecadores, vocês desobedeceram o Criador de vocês, vocês viraram as costas para aquele que deu vida a vocês, e aquele que deu vida a vocês deu uma lei, e a lei é essa: a alma que pecar, essa deve morrer. Portanto, o Criador de vocês tem que cumprir com essa lei, destruindo, matando, levando vocês todos para o inferno, porque vocês pecaram. Mas esse mesmo Criador, aleluia, em vez de matar vocês, ele mata outra pessoa no lugar de vocês. Esse mesmo Deus que deveria condenar vocês, condenou o próprio Filho dele para que vocês não fossem condenados. Aleluia. Veja como o Evangelho exalta Jesus o tempo todo. Você entende isso? Você compreende isso? O Evangelho só diz para os pecadores: o que vocês precisam não é de carro, então pare de fazer campanha para ter carro. O que vocês precisam não é daquela bênção circunstancial, porque quando você morrer você não leva ela para casa, ou você não leva ela para o caixão. O que vocês precisam é de Jesus, porque Ele sim estará com vocês por toda a eternidade. É isso que o Evangelho prega, é isso que o Evangelho ensina. E nós temos que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência. Agora, como podemos pregar desse jeito? Como podemos pregar dessa forma? Porque tem gente que diz: pastor, não vou falar isso não, pastor, porque senão eu vou receber um murro na cara. Que receba!
Pastor, se eu falar dessa forma, pastor, temos que falar. Eu compreendo a sua situação. Eu compreendo porque você se cala tanto. Eu compreendo a sua covardia. Eu compreendo a sua timidez. Mas se você deseja realmente fazer a obra de Deus, o texto do 49 diz assim, aleluia. Jesus sabe que somos fracos, Jesus sabe que somos incapazes. Então ele diz isso no 49. Eis que viu sobre vós o quê? A promessa de meu Pai. Qual é a promessa? É aquela promessa de Joel, do profeta Joel, é isso mesmo, né? Onde Deus usa esse profeta para profetizar esse dia, onde ele derramaria. Por que derramar? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia temporariamente na vida de homens para capacitá-los para realizar algum tipo de serviço para Deus. Mas chegaria um tempo onde o Espírito Santo não desceria temporariamente na vida de alguém, mas ele seria derramado na vida de alguém, aleluia, e ficaria com essa pessoa até a volta de Jesus. E é daí que vem o nosso poder, aleluia. É daí que vem a nossa coragem. É daí que vem a nossa intrepidez, a nossa ousadia de pregar essa verdade que confronta, que humilha, que exorta, mas que também liberta. É daí. E aí o texto diz, esse que viu sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Permaneçam na cidade. Fiquem lá. Até que do alto, aleluia, sejais o quê? Revestidos de poder. Por que revestidos? Porque eles estavam vestidos do poder. Mas para realizar esta obra grandiosa, de sair daquelas 4 paredes que eles estavam, porque eles estavam dentro daquelas 4 paredes. Primeiro, eles estavam ali para esperar a promessa. Segundo, eles estavam ali com medo da perseguição que estava acontecendo. Estavam nas 4 paredes. Jesus não chamou a igreja para ficar dentro de 4 paredes. Jesus chamou a igreja para ir para fora, para pregar o evangelho. Mas não de qualquer jeito também. Não é ir para as ruas de qualquer jeito. É ir para as ruas não vestidos de poder, mas ir para as ruas revestidos de poder. É assim que a igreja cumprirá fielmente com a sua missão. Não apenas vestida, mas revestida. Porque revestimento de poder é uma capacitação de Deus sobre a nossa vida, onde através desse poder, onde através dessa capacitação, Ele arranca a timidez, Ele arranca a covardia e faz de nós um guerreiro e um soldado, irmãos. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante, impressionante. No momento que Jesus foi crucificado, onde é que estavam os discípulos? Onde é que estavam eles? Correram todos. Correram de medo. O próprio Pedro, que um pouco antes da morte de Jesus, da crucificação, abriu a boca todo empolgado, e tem muito crente empolgado por aí, que diz que faz, mas faz coisa nenhuma, que diz que é, mas não é coisa nenhuma. Pedro abriu a boca todo empolgadão, dizendo, Jesus, estou pronto até para morrer por ti. Jesus olha para ele e diz, como é que é, Pedro? Você disse que vai morrer por mim? Morre nada. Você vai me negar hoje 3 vezes, né? Antes do galo cantar, você vai me negar. Antes que o galo cantar? 3 vezes. Antes que o galo cantar 3 vezes, você me negará. Oxi, aquela empolgação durou pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Na hora que Cristo foi preso, Pedro demandou. E ele ficou ali na beira. Ficou próximo. E aí de repente alguém disse, esse aqui também anda com Jesus. Ele disse, não, não ando não. Ué, cadê o Pedro que antes tinha abrido a boca e dizia, eu estou pronto para morrer por ti, cadê? Por empolgação, ele só estava vestido de poder, ele precisava ser revestido de poder. E houve aquele
processo todo e tal que vocês conhecem. Jesus foi morto, foi crucificado e depois ressuscitou, aleluia. E quando ele ressuscitou, mandou: vai avisar Pedro que eu estou vivo. Avise para Pedro que eu estou vivo, aleluia. E Jesus teve uma conversa com Pedro, uma conversa maravilhosa, porque Pedro estava muito desanimado, porque ele havia negado Jesus. Então Jesus Cristo veio e sarou o coração de Pedro, trabalhou na alma de Pedro, revigorou ele, tirou a perturbação do seu coração, tirou todas as dúvidas que haviam, e disse: eu estou vivo, Pedro. Aleluia. Agora vá, porque a promessa do meu Pai vai se cumprir na vida de vocês. E eles obedeceram. E aqui vai, eu acho que é o quinto e o sexto ponto, já me perdi aqui. Eles obedeceram a Jesus. Jesus disse para eles o que? Permaneçam na cidade. Eles permaneceram na cidade. Permaneceram. Então eles tinham uma palavra. Eles tinham uma promessa. Amém, gente? Eu tenho essa palavra. Porque eu também sou discípulo de Jesus. Amém? Você tem essa palavra. Diga para o seu irmão: você tem essa palavra. E você tem esta promessa de que Deus te revestirá do poder dele, de que Deus te revestirá com o Espírito Santo. Aleluia. É uma promessa. O que nós fazemos com a promessa? Nós sentamos e nos acomodamos? Não. Nós fazemos exatamente o que os discípulos fizeram. Eles obedeceram. E por que eles obedeceram? Aí já vai outro ponto aqui. Porque eles creram. Se eu não crer na promessa, eu não vou ser um soldado guerreiro de Jesus. Eu não vou ser um guerreiro do Evangelho. E eu tenho que ser um guerreiro do Evangelho. Eu sou nordestino, então eu posso falar isso mesmo. Eu tenho que ser um cabra retado. Eu tenho que ser um sangue no olho. Aqui os sulistas não vão entender isso não, mas vocês estão entendendo. Não posso ser medroso. Não posso ser covarde. Porque eu tenho uma palavra, e eu tenho uma promessa, e eu creio na palavra, e eu creio na promessa. De que Deus me revestiria com seu poder. E Ele arrancaria de mim, aleluia, todas as minhas dúvidas, toda a minha covardia, aleluia. Você tem essa promessa, gente. Você só precisa fazer agora o outro ponto. Qual é o outro ponto? Eles creram na promessa, obedeceram a Jesus, ficaram na cidade. E eles ficaram lá fazendo o quê? WhatsApp. Foi isso que eles fizeram? Gente, nós temos promessa do Pai, o Pai vai cumprir, então vamos para casa, vamos lá, vamos para cá, vamos assistir um filme da Netflix. E vamos ficar lá todo mundo assistindo Netflix. Para ver se esse negócio vai chegar mesmo. Não. É por isso que o Espírito Santo não te usa. Porque tua mente está cauterizada pelo mundanismo. É só trabalho, internet, dinheiro, contas para pagar. Só isso que você faz. O mundanismo te cercou, te dominou. E é por isso que você tem uma vida cristã improdutiva. Para sairmos dessa, temos que fazer exatamente o que os discípulos fizeram. Ó, eu estou falando a verdade, não se chateia comigo não. Não se chateia não, não comece a fazer essa cara não. Estou falando a verdade. Isso aqui te liberta, meu irmão. Isso aqui te liberta. Diga para mim que tu não faz isso. Você acha mesmo que Jesus quer que você seja esse tipo de crente que você é? Você acha mesmo? Pega o seu irmão aí, eu vou perguntar para a Martim, você acha mesmo que Jesus quer só isso de você? Desse jeito, você acha que você está bom? Você acha que do jeito que você está bom? Você acha que do jeito que você está, Deus está provando? Jesus está provando? O Espírito Santo está provando do jeito que você vive? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você já chegou no ápice do chamado de Deus na tua vida? Não, meus irmãos. Os apóstolos compreenderam uma verdade. Jesus tem a palavra para nós. Vamos ficar na cidade, vamos obedecer a Ele. Ele diz que nós temos uma palavra, que nós temos a promessa. Qual promessa? A promessa antiga de Joel. Que Ele derramaria do Espírito dele sobre nós.
promessa, então vamos buscá-la. Aleluia. Então eles buscaram a promessa. Aleluia. Não ficaram lá, sabe, incomodados, distraídos. Não, eles oraram. Vamos orar. Vamos orar. Orou um dia, a promessa não veio. Orou 2 dias, a promessa não veio. 3 dias de oração, nada. Nada. 4 dias de oração, nada. 5 dias, nada. 5 dias, gente do céu, é muita oração. Depois de 10 dias de oração, eu já consegui orar 48 horas. Direto. Só bebendo água. E oração. Já consegui fazer isso. Eu sei que eu preciso fazer muito mais ainda. Mas eu tenho esse currículo. Se é que eu posso chamar assim, né, Martim? Eu tenho esse currículo de mim. Eu já passei 48 horas ininterruptas orando. Trancado dentro do quarto, só falando, mãe, se chegar alguém me chamando aí, diz que eu estou ocupado. Mãe, vou ficar aqui não sei quantos dias, só me dê água. Vou buscar Deus. E mamãe disse, beleza, meu filho, fique aí. Mamãe vai tomar conta aqui dessa porta, só vai entrar água aqui dentro, mais ninguém. Eu não estou falando isso aqui para me vangloriar, não. Estou falando isso aqui para te incentivar, para te motivar a fazer o mesmo também. Porque Deus, Ele quer te revestir de poder. Porque Deus quer te usar. Porque Deus quer derramar uma unção na tua vida. Que você vai chegar lá na frente e vai falar, rapaz, eu não tinha coragem de fazer isso. Mas hoje eu faço por quê? Porque você é bom, porque você é corajoso? Não! É porque o Espírito Santo te revestiu de poder. De repente o Espírito Santo vai te pegar no meio da rua e dizer, abre a boca aí que eu quero pregar através de tu. Aleluia. De repente, se você vai estar dentro do coletivo, tuas pernas vão esquentar, você vai ficar assim, ó. Ai, Jesus, quieta a perna, quieta. É o Espírito Santo lá falando com você, fique de pé e prega. Fique de pé e prega. Fique de pé, abre a boca e prega. Qual ser humano que faria uma coisa dessa dentro de um ônibus para pregar o Evangelho? Só o revestido de poder faz um negócio desse. Nós só podemos fazer esse tipo de trabalho, irmãos, revestidos de poder. A igreja ela só caminha bem se ela for revestida de poder. Qualquer departamento só funcionará bem na vida da igreja se tiver revestidos de poder. É isso que a igreja tem que buscar. A igreja tem que buscar um revestimento de poder. Não confiar na força do seu braço humano. Não confiar nos seus recursos. Mas confiar nisso aqui, ó, dá uma olhadinha. No seu joelho, bota esse joelho no chão, gente. Vamos botar esse joelho no chão, vamos clamar a Deus. Deus, eu quero essa promessa na minha vida. Eu quero tomar posse disso aqui. Eu quero tomar posse dessa verdade. Cumpre com essa palavra na minha vida, Deus. Derrama esse poder, aleluia, sobre mim. Gente, é uma coisa maravilhosa quando a igreja ela é revestida de poder. É uma coisa impressionante. É uma coisa magnífica quando tocadores tocam revestidos de poder. Quando cantores cantam revestidos de poder. Quando pregadores pregam revestidos de poder. Quando os líderes lideram revestidos de poder. Quando os diáconos auxiliam o culto revestidos de poder. É uma coisa gloriosa. Nós começamos a ver Deus, nós começamos a ver o Espírito Santo agir de um jeito glorioso na vida da igreja. E quando a igreja faz tudo, revestida no poder do Espírito Santo, a cura, a libertação, a salvação, há milagres, irmãos. Naturalmente as coisas começam a acontecer. Mas quando nós fazemos tudo isso, revestidos de poder. O Hernandes Dias, ele disse o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês o que Hernandes Dias escreveu sobre revestimento de poder, e eu vou encerrar. Ele diz assim, que a capacitação precede a ação. Então, antes de agirmos, temos que ser capacitados. E essa capacitação vem do alto. É só você entrar no teu quarto, ou lá para o quintal, ou sei lá para onde é que você vai, dobrar o joelho, ou ficar em pé, abrir as mãos para o céu, ou fechar, não importa. Não sei como é que você faz, não sei como é que é a sua intimidade com Deus, mas a minha é mais ou menos por aí.
levanto a mão, olho para o céu, choro e falo: Pai, me dá. Venha sobre mim, Pai. Me ajude. Me dê unção para fazer a tua vontade. Me dê força, me renova. Nunca errei uma oração. Deus nunca deixou de me responder. Nunca, nunca, nunca. Todas as vezes que eu peço a Deus renovo, Ele me dá. Todas as vezes que eu peço força para Deus, Ele me dá. Todas as vezes, porque é isso que Ele quer fazer. Esta é a vontade de Deus. Se nós pedimos alguma coisa em oração que esteja dentro da vontade de Deus, nós receberemos. E te renovar, te dar força, te revigorar, te revestir do poder do Espírito Santo faz parte da vontade soberana de Deus. Então, meu querido, o que você está esperando? Abre a boca e peça. Ele vai te revestir. A capacitação precede a ação. Sair para fazer a obra na força do braço humano. Elaborar em erro. Porque muita gente fracassa no serviço cristão. Porque quer fazer tudo através do seu braço. Só vai errar. Fazer a obra de Deus confiados em seus próprios recursos desembocará em grande fracasso. É por isso que muitos fracassam. Porque confiam nos seus próprios recursos. Nós não temos que confiar nos nossos próprios recursos, nem na força do nosso braço. Temos que confiar no poder do Espírito Santo, que age na nossa vida, e Ele está sobre nós. Nós só precisamos clamar e pedir: Deus, vem com a sua promessa, me revista com o teu poder. Eu quero trabalhar na tua obra, Pai. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.